Dudes e Duda, hein? Missão Artística Francesa de 1816 e o Eurocentrismo da Educação Brasileira. Participação especial, Catrinos. Esqueci do trabalho. Para começarmos a falar da missão de 1816, precisamos voltar para o ano de 1808. O que é isso? Isso somos nós voltando no tempo. Tudo começou no dia 8 de março daquele ano, quando chegou ao Brasil Dom João VI e sua pequena caravana de mais ou menos 15.000 pessoas. E todos os seus piolhos. O problema aqui é que o Rio de Janeiro daquela época, como os franceses diziam, tava bem abandonné, né? Se o Brasil estava abandonado, por que eles vieram para cá? Boa pergunta, Cat. Eles, na verdade, fugiram para cá. Na época, a França enfrentava uma guerra contra a Inglaterra e, por isso, o país das baguetes e dos perfumes decretou um bloqueio continental. Bloqueio? Continental? Isso mesmo, a França proibiu os países da Europa de realizarem comércio amor. com a Inglaterra. E adivinha? Portugal não obedeceu. Por isso, o país do bacalhau foi invadido pelas tropas francesas e aí a família real deu no pé. Até que em 1816, Dom João resolve embelezar a cidade maravilhosa. Como? Cadê sua peruca, mocinha? Eu estava com medo dos piolhos. Enfim, Marialva ajudou com dinheiro e o Conde da Barca saiu em busca de artistas dispostos a vir para o Brasil. O engraçado é que, segundo o historiador, sociólogo e escritor Sérgio Buarque de Holanda, a corte, antes de chegar por aqui, fazia parte de firme propósito de impedir a circulação de novas ideias que pudessem pôr em risco a estabilidade do domínio. A procura por ajuda não foi difícil, já que o tempo fechou para o grupo seleto de artistas do Napoleão, derrotado em 1815, porque ninguém queria ser atrelado a alguém que apoiou o líder político. Com isso, juntou artistas e estudiosos de primeira, como Debré, Lebrun, Tauná e família, e em abril de 1816 todos chegaram ao Brasil. Mas eles não foram recebidos tão bem assim. Na verdade, foram chamados de subversivos pelo embaixador francês, e os artistas que já habitavam o Brasil se sentiram desvalorizados. Muitos apontam que a vinda da missão ao Brasil barrou a evolução do barroco por aqui, estilo de arte que já não era apreciado pelos franceses. Inclusive, Afonso Taunay, um dos filhos da família Taunay, disse, conforme visto no artigo reverendo a missão artística francesa, escrito por Letícia Squeff e publicado aqui mesmo na Unicamp. Malgrado os esforços encomiásticos de alguns escritores, a arte brasileira dos princípios do século XIX era, e fora até então, quase nula. Salvo uma ou outra manifestação de medíocre intuição do ofício, neste ou naquele primitivo, os nossos pintores e escultores só haviam dado mostras de rudimentaridade artística. Nas nossas feíssimas igrejas, exceção feita de uma ou outra, a decoração interna e as telas e painéis provinham de verdadeiros pintâmonos. E não para por aí. Le Breton veio com a ideia de criar a Academia de Belas Artes, mas o projeto aprovado pelo Senado era de uma escola de ciências, artes e ofícios. Então havia um confronto entre as artes úteis, como marcenaria, carpintaria e as belas artes. Até 1820, dois grandes nomes da missão falecem, Conde da Barca e Le Breton. E aí o negócio fica complicado. A Academia de Belas Artes agora é liderada por um português que passa a perseguir os artistas franceses. Taunay se isola na Floresta da Tijuca e, assim como ele, outros franceses acabam se desligando da missão. Não podemos deixar de falar de Debré Dudes. O pintor foi muito importante para a história do Brasil, pois em seu livro Voyage pittoresque et historique au Brésil, registrou uma visão antropológica e crítica do Brasil de 1820, uma das principais visões que temos daquela época, essencialmente no quesito da escravidão. Verdade, Duda. Debré é um prato cheio para a sociologia. O artista produziu obras das mais variadas classes, dos indígenas, dos escravos, pequenos comerciantes, monarcas, casamentos reais, festas religiosas e até mesmo funerais.
E para exemplificar para você, Cat, vamos usar o artigo A Pintura da Vida Prosaica, Pobreza e Escravidão nas Aquarelas de Debré, de Anderson Ricardo Trevisan, analisando as obras Família Pobre em Sua Casa e Negra com Tatuagens Vendendo Cajus. Na primeira obra, temos um dia cotidiano de uma família pobre, que sobrevive às custas do trabalho de sua escrava. Debré ainda explica em seu livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil sobre como as famílias que entravam em falência ainda mantinham um escravo. Na segunda pintura, vemos a vendedora de cajus. As duas obras mostram o peso do trabalho escravo na base da economia brasileira, demonstrando o regresso e a falta de mudança que ele mesmo mostra em seu livro. Os escravos eram tratados literalmente como mercadoria. Olha só esse exemplo de um anúncio retirado do livro Da Colônia ao Império, de Miguel Paiva e Lília Soares. Vende-se uma ama de leite sadia e limpa, peça totalmente boa. Rua dos Ingleses, 101. Mas, Dudas, o que tudo isso tem a ver com a educação do Império? Por que foi tão importante essa missão? Na época das reformas de Marquês de Pombal, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, com o objetivo de laicizar e estatizar suas instituições. O problema é que, com a expulsão dos jesuítas, a frequência de alunos na Universidade Portuguesa diminuiu e houve um desfalque no ensino secundário desde a segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX, porque eram os jesuítas que cuidavam dessa fase de ensino. Só não foi realmente pulado por conta de cursos independentes chamados aulas régias, que continham aulas de latim, gramática portuguesa, grego, francês, retórica e poética, filosofia, história, geografia, aritmética e geometria. E é aí que precisamos falar do Colégio Pedro II, que diz no seu site que foi fundado no dia 2 de dezembro de 1837. Hoje faz parte da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Nesse ano, foi aprovado pela Assembleia Legislativa a criação de uma escola secundária, fase do ensino que ficou às traças quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, lá em 1759. Após a fundação do Colégio Pedro II, com muitos de seus estatutos baseados nos dos liceus franceses, durante todo o Império os demais colégios e liceus tiveram que se adequar ao modelo do próprio. Olha que interessante! Os franceses chegaram aqui para ensinar as belas artes e alguns ofícios, mas acabaram definindo a base da nossa educação. Isso mesmo, já no período republicano, os famosos padrões do Colégio Pedro II eram almejados por todos. A influência era tão grande que se manteve até meados do século XX. Se você reparar, Cat, desde a época colonial, nunca tivemos a nossa educação. Começamos com os jesuítas portugueses, depois o estilo francês e até o inglês. Mas este último assunto é para outro vídeo. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo, famosa USP. E adivinha só? A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi considerada mais uma parcela da missão, pois tinham como professores Levi Strauss e Roger Bastide, ensinando francês. O romantismo, o primeiro movimento literário que apareceu com muita força, também veio lá de La France, com o grupo da revista Niterói, em 1836. Nós ainda éramos uma sociedade agrária e escravista, sinônimo de atraso, mas tínhamos uma cultura muito influenciada pela Europa, criando uma elite culta e civilizada. No Brasil daquela época, existiam apenas 3 tipos de cursos superiores: o Exército ou a Marinha, os seminários episcopais e os cursos livres. Medicina e Direito eram os mais prestigiados. E todos eles tinham provas para entrar, como hoje em dia. E as escolas secundárias passaram a atender aos cursos superiores, e à medida em que os cursos superiores foram aumentando, surgiram os liceus, os ginásios, daí apareceram os corpos docentes e os livros didáticos. Então as coisas começaram meio que ao contrário, né? Ao invés de existirem livros e locais para alunos, existiam alunos que precisavam de livros e locais. Isso mesmo, só que o problema ainda existia. Como nossa sociedade era muito elitista, as escolas secundárias particulares acabaram fazendo esse trabalho de preparar os alunos para os cursos superiores, mais rápido e com maior eficácia, o que fez com que os que tinham condições de pagar os ensinos privados corressem para lá. E a gente vê isso até os dias de hoje, Cat.
Duda e eu servimos de exemplo para você. Eu saí de uma escola pública, ainda fiz um ano de cursinho preparatório popular e gratuito, e fui aprender sobre a missão artística só lá no cursinho. Enquanto eu vim de uma escola particular direto para cá e já tinha estudado nosso assunto de hoje. Mas espera aí, se isso acontece até os dias de hoje, quer dizer que vocês iam para a escola só para se preparar para vestibulares e exames nacionais? E aí é que fica o questionamento.